Olá, meus irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre as leituras deste domingo, o sexto domingo do tempo comum. A primeira leitura tirada do livro do Levítico, capítulo 13, versículos 1 e 2, 44 a 46. A segunda leitura, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 31 e versículos 11, aliás, capítulo 11, versículo 1. Também o evangelho que nós vamos ouvir agora, de São Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em outros lugares desertos. E toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, como disse, tirada do livro do Levítico, ele fala da doença, da doença da lepra. No tempo do Antigo Testamento, essa doença ela era vista, quem era cometido por essa doença era visto como alguém que havia cometido um pecado, por isso que ele tinha essa doença. E essa pessoa, ela era tirada do meio do povo. Ela era afastada do meio do povo, ninguém podia conversar com ela, ninguém podia tocar, estar junto dessa pessoa. E existia a lei do puro e impuro, e os sacerdotes eram aqueles que davam um aval para a pessoa quando ela era curada. E aqueles que eram acometidos por essa doença, como diz a leitura, eles teriam que andar com as suas vestes rasgadas, com os cabelos em desordem, com a barba coberta e ficarem o tempo todo gritando: impuro, impuro, como diz lá, como está na primeira leitura. Ou seja, era uma doença que discriminava, que tirava a pessoa do convívio da sociedade. Eles eram também a ficar isolados e morar fora do acampamento onde estavam todos os seus amigos e familiares. Era uma doença que excluía a pessoa do meio da sociedade. Era uma doença excludente, portanto. Aí nós ouvimos isso, está isso na primeira leitura. Depois vem o Evangelho falando sobre um leproso, que vem Jesus e faz algo que ninguém acredita. Jesus vem e faz algo que não passaria pela cabeça de ninguém. Jesus vai e toca no leproso. O leproso se aproxima de Jesus com toda a sua humildade, uma coisa também inimaginável, porque o leproso ele tinha que viver fora da cidade, viver nas periferias. Este se aproxima de Jesus e, sabendo quem Jesus era, ele se ajoelha e pede, né? Se queres, eu sei que tem o poder de me curar. Jesus faz algo inimaginável. Jesus toca, Jesus se estende a sua mão, Jesus coloca a mão no leproso. E no mesmo instante, Jesus diz: eu quero, fica curado. E no mesmo instante, esse homem tem a sua cura automaticamente, ele fica curado da sua enfermidade, da sua lepra.
E aí Jesus então orienta que ele vá até os sacerdotes e mostre que ele está curado, que faça o que Moisés ordenou, né? E que leve a prova aos sacerdotes e mostre que ele está curado. Para quê? Para que ele seja reinserido novamente na sociedade, que ele seja restaurada a dignidade dele, que ele possa novamente conviver com o povo, que ele possa novamente estar diante do povo, que ele possa novamente estar junto dos seus. E por que Jesus diz que ele, para que ele não conte para ninguém que Jesus, né, realizou esta cura? Por que Jesus diz isso? Porque não se podiam andar com os leprosos. E Jesus fez mais do que isso, além de estar junto deles, Jesus tocou. E segundo a lei do puro e do impuro, Jesus teria ficado também impuro, porque Jesus toca nesse homem quando ele estava impuro. Por isso que Jesus então fala firmemente, né? Vá aos sacerdotes, mas não conte isso para ninguém. Não precisa contar que foi eu que te curei. Mas o leproso faz justamente ao contrário. Ao invés de ir aos sacerdotes, ele sai espalhando essa história. Ele sai contando para todo mundo que Jesus que havia lhe curado, que Jesus que havia realizado a sua cura. O Evangelho termina dizendo que por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos. Só que isto, ao invés de causar o afastamento das pessoas de Jesus, acontece justamente o contrário. As pessoas, ao ficarem sabendo que foi Jesus que realizou a cura deste leproso, as pessoas vêm ao encontro de Jesus para buscar a cura de suas enfermidades. Eles não se afastam de Jesus, eles vêm ao encontro de Jesus, eles vêm porque sabem que Jesus pode realizar a cura de toda a sua doença e de toda a sua enfermidade. Portanto, caríssimos irmãos, o fato de Jesus ter tocado neste homem não faz com que as pessoas se afastem dele, muito pelo contrário, faz com que cada vez mais ele seja buscado, cada vez mais as pessoas vêm ao seu encontro. Por fim, caríssimos irmãos e irmãs, a segunda leitura de hoje, mais uma vez, a comunidade de Corinto busca respostas e escreve para São Paulo. Hoje eles querem saber sobre as carnes oferecidas aos ídolos, porque a maioria das carnes vendidas nos açougues das épocas eram de proveniência de oferendas dos pagãos aos seus ídolos. E os cristãos querem saber se eles poderiam comer dessas carnes, se não estariam cometendo pecados comendo destas carnes. E São Paulo diz que não tem problema nenhum, porque quem está oferecendo estas carnes aos ídolos não são os cristãos, são os pagãos. Então, os cristãos, se comerem, ele é de acordo, ele concorda que não tem nenhum problema, porque não é uma oferenda nossa, não é deles, no caso, dos cristãos, né? Então ele diz lá na segunda leitura: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei com que eu procuro fazer como eu, que procuro agradar em tudo e buscar sempre o que é vantajoso, e não buscar o que é vantajoso para mim, mas o que é vantajoso para todos. Quer dizer, pode comer, não tem problema. Eu devo buscar sempre aquilo que é bom para Deus. Então, estas carnes que o outro ofereceu, não tem problema nenhum. Eu posso comer sem nenhum problema, sem nenhuma crise de consciência. Isso não vai atrapalhar em nada a minha vida, porque não foi eu que ofereci. Então, isso é crença de outros, né? Então, posso comer tranquilamente, que isso de nada vai atrapalhar a minha vida de cristão. Caríssimos irmãos, portanto, as leituras de hoje, ela
resumidamente, a primeira leitura ela vem falar desses marginalizados, né? E hoje desses marginalizados que causava a lepra, e hoje a gente pergunta quem são essas pessoas, né, na nossa sociedade que são marginalizados. Recentemente nós vimos o caso das pedras do viaduto, que a Prefeitura de São Paulo mandou colocar para que os marginalizados de rua não pudessem dormir embaixo do viaduto. Então quem são essas pessoas? Por que que isso continua acontecendo ainda na nossa sociedade? Podemos tirar também como lição da segunda leitura o tipo de liberdade que nós temos na nossa liberdade religiosa, como que essa liberdade se manifesta na nossa vida, como que essa liberdade religiosa que nós temos se manifesta na nossa vida. E o Evangelho também, onde nós nos encontramos, como que esse nosso encontro que nós temos com Jesus diariamente, como que nós nos comportamos, nós estamos sabendo realmente nos colocar verdadeiramente diante de Jesus, nós estamos sabendo nos comportarmos verdadeiramente quando nos encontramos com Jesus? Fica aí então esses questionamentos para nós nos perguntarmos aí no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.